Eu criei um agente de segurança específico para Vibe Coding. Então, se você já criou algum aplicativo com IA, algum SaaS com IA, você percebeu que a segurança do seu código é a maior preocupação que existe hoje em dia nessa geração de código com IA. Então, geralmente, as IAs elas expõem dados sensíveis no front-end da sua aplicação, elas cometem erros que não são para ser cometidos, e eu criei um agente específico para resolver esse problema. Então, eu vou te entregar esse agente aqui hoje nesse vídeo, eu vou te mostrar como que você vai utilizar ele, e eu vou te mostrar o que ele faz. Então, basicamente, ele vai ler o seu código por completo, tá? Ele vai gerar um docs desse código por completo, e esse docs vai conter as informações de segurança do seu código, daquilo que você precisa corrigir, da prioridade que você precisa corrigir e do tempo que você vai levar para corrigir cada coisa. Então, você vai pegar esse documento, depois levar para o agente normal para ele corrigir esses problemas no seu código. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te entregar isso de graça, tá? Você só precisa se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo aqui e bora então começar esse vídeo aqui, tá? Então eu estou aqui com o meu cursor aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar esse agente aqui no meu cursor, tá? Se você não tem a opção de adicionar agentes, aqui ó, essa opçãozinha que está aqui embaixo, Add Custom Mode, o que você precisa fazer? Você precisa verificar se o seu cursor está atualizado primeiramente, né? Se tiver atualizado, você vai aqui em Config, tá? Vai aqui em Settings, né? Aí você vai em Features aqui, e aqui você desce um pouquinho e você vai encontrar uma opção que está em beta, que é essa aqui, ó, Custom Modes, Allow the Creation of Custom Modes. Então você vai habilitar essa opção aqui para que você consiga criar agentes personalizados, tá? Então, habilita essa opção, aí vai aparecer essa opçãozinha para você aqui, tá? Do Add Custom Mode. Então, vamos adicionar um Custom Mode aqui. Esse agente aqui vai ser o agente de segurança, né? Que é o que a gente está criando aqui agora. Então coloca o nome dele de segurança, ou coloca o nome que você preferir, tá? Você que sabe. O modelo que a gente vai utilizar é o Claude 3.7, tá? Claude 3.7. Deixa essa opção aí. E Done. E aqui, nessas tools, ele vai usar todas as tools, tá? Então, deixa habilitado todas as tools possíveis. Se não tiver habilitado, você habilita todas essas tools possíveis. E aqui em Advanced Options, você vai colocar em Auto Run e Auto Fix Errors. E aqui, no Add Custom Instructions, é que você vai adicionar o prompt do agente de segurança, né? Que é esse prompt aqui, ó, que é bem grande. E eu vou te passar ele de graça lá no Instagram, tá? Então você vai aqui no meu Instagram, ó, o Matheus da IA, o mesmo nome que tá aqui no YouTube, vai lá e me segue primeiramente, né? E depois coloca lá agente no meu chat. Aí você vai receber esse documento aqui por completo de graça, tá? Não precisa cadastrar e-mail nem nada do tipo. Só vou te mandar mesmo o arquivo para você baixar, tá? Então pode ficar tranquilo. Então você vai receber esse prompt aqui completo, aí você vai adicionar esse prompt aqui nessa parte de Add Custom Instructions. Aí você coloca Done, e aí nós temos um agente de segurança criado, tá? É simples assim, não tem segredo nenhum. E agora que eu vou te mostrar como que ele funciona e como que você vai utilizar ele para melhorar o código do seu projeto, tá? Então bora lá. Então show, eu tô com um projeto aqui aberto, esse projeto aqui ó, é um gerenciador de eventos, tá? Eu vou abrir para vocês verem. Então vamos abrir aqui esse projeto, npm run dev, tá? É sempre assim que eu abro um projeto. Aí eu vou clicar aqui nesse projeto pra gente abrir ele, para vocês verem como é que ele tá atualmente, tá? É um projeto bem simples, mas ele é um gerenciador de eventos, tá? Então o que basicamente ele faz, ele é um projeto que as pessoas vão poder gerenciar eventos. Então para quem faz eventos, por exemplo, em casa de festa, em eventos de casamento, eventos de foto, por exemplo. Então você vai ter ali uma gestão para você postar suas coisas que você tirou de fotos, para você postar os convidados, para você postar o buffet, por exemplo, essas coisas assim, tá? São um aplicativo bem simples, eu fiz só pra gente testar aqui mesmo esse MCP, tá? E ele tem um back-end aqui, ele não está conectado com o Supabase, mas ele tem um back-end aqui, tá? Tá aqui o back-end dele. E tá aqui também a parte do Supabase estava aqui, tá? Enfim, não preciso mostrar essa questão aqui, tá? Porque vai aparecer dados sensíveis, né? Então, vamos lá, agora pra gente utilizar esse agente, como é que a gente faz, tá? Basicamente, a gente vai aqui nele, eu vou falar o seguinte, faça uma varredura de segurança no código e gere o documento com o que preciso corrigir. Geralmente, tá? Geralmente ele vai gerar esse documento mesmo sem você pedir para gerar.
É bem normal que isso ele faça, porque ele foi instruído a fazer isso. Então ele vai simplesmente fazer um documento, ele vai ler o seu código, né, vai gerar o relatório com base no seu código e vai te entregar esse documento prontinho. Às vezes ele não gera, então por isso que eu pedi aqui para gerar o documento, tá? Então vamos dar um enter aqui. Eu estou utilizando esse agente de segurança, então você precisa selecionar esse agente aqui para ele funcionar bem, tá? Então lá, ele vai fazer uma varredura de segurança completa do seu código. Primeiro precisa entender a estrutura do código, do projeto. Então ele vai lá, ele lê o package.json. Ele está lendo todas as dependências do projeto, né? Ele vai verificar agora o cliente do Supabase. O cliente do Supabase, ele vai ler aqui o client TS, né? Tá aqui o client TS. A questão é que esse banco aqui ele não está funcionando mais, tá? Ele está pausado. Mas tudo bem, não tem problema. O objetivo aqui é simplesmente fazer uma varredura e te mostrar como que esse documento é feito, né? Então, ó, ele está lendo tudo, todo o meu código ele está lendo, e agora ele vai gerar um relatório. Ele gera um relatório que se chama Security Report. Tá? Esse Security Report é justamente o relatório de segurança do seu projeto. Então ele vai gerar esse documento sozinho, tá? Sem você pedir para ele gerar. Geralmente, ele, assim, acho que 10 vezes que eu usei esse agente, ele esqueceu uma ou duas vezes ali de gerar esse documento, tá? Por isso que eu pedi para ele gerar já especificamente aqui no prompt. Mas não é algo extremamente necessário, tá? Porque a maioria das vezes ele vai gerar sem você pedir, tá? Porque esse é o que ele faz, né? Esse é o objetivo dele. Ó, então aqui, ó, tá vendo que ele gerou o meu relatório de segurança, ó. Todas essas questões aqui, ó, são coisas que eu preciso corrigir no meu código, tá vendo? Então aqui, ó, como é que ele separa isso? Ele primeiro faz um resumo executivo daquilo que é do meu projeto, né? Então ele gera primeiro o report, né? Primeiro um relatório desse projeto de segurança e depois ele faz um mesmo documento baseado na implementação dessas correções que você vai ter que fazer no seu código. Então ele gera dois documentos, né? Então aqui, ó, esta auditoria de segurança identificou várias vulnerabilidades do projeto Event Master Connect Flow que necessitam de atenção imediata. A análise revelou problemas principalmente nas áreas de gerenciamento de credenciais, validação de entrada, proteção de dados e configuração de segurança. Então aqui, ó, ele coloca ó, vulnerabilidades críticas, tá? É a primeira coisa que ele faz. Então, ou seja, essas partes de críticas é o que você precisa corrigir. Então isso é urgente para você corrigir, tá? Então aqui, ó, daí as altas, né, que são as partes que você precisa corrigir o quanto antes também, mas antes vem as críticas, né. Aí tem as políticas de senha fraca aqui que ele colocou, né, ou seja, a parte de registro, criação de conta não tá legal, então um usuário poderia facilmente burlar esse sistema se ele quisesse, né. Aí tem as médias, tem as fracas também, né. Aqui, ó, ele listou duas médias, tá? Armazenamento inseguro do lado do cliente, ausência de cabeçalhos de segurança HTTP. Então essas são as vulnerabilidades médias. E as baixas aqui, ó, validação de entrada insuficiente, links não funcionais para termos de serviço. Então ele leu lá a minha parte da página em si, né? Então eu preciso colocar essa questão aqui, por exemplo, ó, na página para estar conforme com a lei do Brasil, né? E aqui no final ele manda uma recomendação geral de segurança para você implementar se você quiser, né? Então aqui, ó, aí ele dá um plano para você fazer essas correções. Peraí que eu vou ligar minha luz. Então, ó, ele faz um plano de melhoria da postura de segurança do seu código, ó, imediato, próximos 7 dias. Remover chaves API do código e usar variáveis de ambiente, ou seja, criar o arquivo env lá, né, para tirar essas chaves API do código e colocar no arquivo que é um arquivo fechado, que é o arquivo env, que é o arquivo protegido. Melhorar a política de senha e validação de entrada. Aí isso você tem que fazer nos próximos 7 dias, tá? Curto prazo, que seria 30 dias. Implementar proteção contra ataques de força bruta, configurar cabeçalhos de segurança HTTP, criar e vincular documentos de termos de serviço e privacidade, tá? Então você vê que ele criou esse documento aqui, aí depois ele cria um documento para você executar esses passos, né? Então, primeira coisa, passo 1, configurar variáveis de ambiente, criar arquivo env na raiz do projeto com as chaves. Ó, ele deu a chave já certinha aqui, ou seja, ele já pegou no meu código, né? As chaves que estão ali do Supabase, essas chaves não funcionam mais, porque esse projeto não está funcionando mais, tá? E garantir que o env esteja garantir que o env esteja no git ignore. Então, o env seria o arquivo protegido, onde vai ficar essas chaves aqui, ó. Então,
o env ele não é lido, né, pelo repositório do GitHub. Então aqui, ó, ele precisa configurar no gitignore, né, que são os arquivos que vão ser que não vão ser lidos lá no seu repositório. Então precisa estar o env lá. Então criar arquivo env example para o docs, né, e atualizar o cliente Supabase. Então, enfim, ele dá todo um passo a passo aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, entendeu? Aí o que você vai fazer? Aí você vai trocar para o agente normal. Você vai, primeiramente, mandar o relatório de segurança aqui. Preciso corrigir essas questões de segurança do meu código. Tem aqui o passo a passo da implementação. Aí manda primeiro esse aqui, mas primeiro analise os problemas. Então ele vai ler primeiramente esse documento, né, esse report. Então ele vai ler ali e vai me falar o que ele leu, com base no que ele leu, o que precisa ser corrigido de cara e tal. Então ele leu a mesma coisa que está aqui, né? Então tem o crítico lá, tem o alto, tem o médio e tem o baixo impacto. Aí depois o que você vai fazer? Você vai mandar a parte de implementação. Aí preciso corrigir esses problemas com base nesse plano de implementação. Vamos começar do passo 1. Aí como aqui, ó, tem vários passos dentro desse arquivo, e você vai ter que fazer um passo por vez, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e assim por diante, tá? Então ele vai fazer o passo 1, ó, perfeito, vamos começar pelo passo 1, configurar variáveis de ambiente para proteger a chave do Supabase. Então ele vai criar esse arquivo aí. Se ele não criar, aí você vai precisar criar sozinho, tá? Ó, garantir que ele está no gitignore. Então ele não, se eu não me engano, o cursor ele não consegue criar o arquivo env, né? Você precisa criar sozinho. Ó, então aqui, ó, no nosso código, ele já trocou para as variáveis de ambiente, tá vendo? Aqui no TS, deixa eu... Aqui ele não aplicou esse código ainda, no caso ele tá indicando para fazer isso aqui, né? Agora ele fez aqui, ó. Então aqui no TS Client, o que ele fez? O client aqui seria a parte do Supabase. Então o que ele estava fazendo? Ele estava pegando a constante a variável do Supabase como exposto aqui, né? Estava no front-end o meu banco de dados, né? O header do meu banco e a API do meu banco. Então o que ele faz agora? Ele vai importar lá do env, do arquivo env. Só que o que acontece? O cursor ele não consegue editar arquivo env, né? Ele não consegue criar arquivos env. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que criar o arquivo env aqui. Ele te deu, se não me engano, ele dá um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Você vai ter que pegar e criar esse arquivo aqui, ó. Criar primeiramente o env example, né? Cadê o env example? Não, ele não criou. Então você precisaria criar aqui, ó, tá? New file, env example. Aí você vai copiar esse aqui, tá? Copia esse aqui. Aí você vai no file de novo. Cria o arquivo env com essa mesma questão aqui. Aí copia esses dados que estão aqui, né? Ó, peguei aqui. Substituí aqui, né? Substituí aqui. Peguei aqui, ó, essa aqui. Deixa eu ir um pouco mais pro lado para eu ver ela inteira. Não peguei inteira aqui, mas tanto faz, tá? Você precisa pegar inteira a chave aí. Ó, aí tá aqui, o arquivo env tá certinho. Então o que ele vai fazer agora? O client aqui, ó, que é a parte do Supabase em si, ele vai importar os dados lá do arquivo env. Então dessa forma não fica exposto os dados do seu banco de dados no front-end da sua aplicação. Então isso é uma correção crítica que você precisa fazer o quanto antes. Se você tiver isso no seu código, você precisa corrigir isso, tá? Aí você vai ter que seguir os outros passos ali, passo 1, passo 2, 3, 4, e assim por diante para você corrigir os seus códigos lá no cursor, tá? Então, me envia lá uma mensagem no Instagram, tá? É o mesmo Instagram que tá, o mesmo nome que tá aqui no meu YouTube, é a mesma foto também, então você vai conseguir identificar com facilidade. E você escreve lá, agente, que eu vou te mandar o arquivo do prompt ali, não vai precisar cadastrar e-mail nem nada do tipo, pode ficar tranquilo. Eu vou te mandar o arquivo direto para você baixar. Aí você pega esse texto que vai estar lá e você envia aqui
e você cria o seu agente aqui, tá? Tamo junto, se inscreva no canal aqui se esse vídeo te ajudou. Valeu, até o próximo.